Em nome de Jesus. Quem crê diz amém, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. Nós vamos ler todo este capítulo, para depois nós estarmos discorrendo aqui algo que Deus colocou em nosso coração para esta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar já inquietando os corações aqui nesta noite para esta palavra. Que esta palavra que hoje, meu irmão, não seja em vão no seu coração, mas que ela seja uma semente fértil, em nome de Jesus. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 30, no verso 1 a seguir. Glória a Deus. O texto diz: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos ler o texto aqui então. Você que não tem Bíblia, acompanhe ouvindo. E diz o texto assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoá e a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de tudo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados, presta atenção, irmãos, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão a comer, e deram-lhe também água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu, de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Verso 14, nós demonstrou com ímpeto contra o lado sul de Quiriate, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha o que ele fala, igreja: e colocamos fogo em Ziclag. Ziclag era a cidade onde estava
a família e o povo de Davi. Agora presta atenção, disse-lhe Davi: poderia, descendo, guiar-me este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos dos meus senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estava acampado sobre toda a região, e eles estavam comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo, vespertino até a tarde do dia seguinte. Olha que a peleja foi muito grande, igreja. E nenhum deles decepou, senão só 400 moços que, montando em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, e os filhos nem filhas, nem os despojos, nada que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegou Davi aos 200 homens, que cansados que estavam, não puderam seguir. Olha aqui, igreja, novamente os homens que estavam cansados, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha, e Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Davi o saudou cordialmente. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos despojo, que salvamos cada um, porém leve a sua mulher e os seus filhos e se vá. Porém Davi, presta atenção nisso, porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas mãos deste bando que contra nós vinha. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão as partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou os despojos, presta atenção nisso aqui, igreja, enviou Davi os despojos, ou tudo que eles trouxeram da batalha, e ei que ele fez, irmãos, e os anciãos de Judá e os seus amigos, dizendo: eis aqui, vós outros, este é um presente do despojo dos inimigos do Senhor. E aos de Betel fez o mesmo, e aos de Ramote também, aos do Neguebe também, aos de Jatir também, aos de Aroer, aos de Sifomete, aos de Estemoa, e aos de Racal, aos que estavam na cidade de Jeremias. Presta atenção, quanto eram os despojos, irmão. Não era pouco não, não era pouquinha coisa não. Ele distribuiu para várias cidades, para vários povos que Davi cuidava. Davi mandou o despojo, não vou ler tudo, mas ele manda para várias cidades, várias pessoas. Tanto foi o despojo que Davi trouxe. Podeis sentar e as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você entenda algo, aleluia. Presta atenção nisso aqui, meu amado.
Eu quero falar das atitudes que Davi teve, 3 atitudes somente. A minha mensagem será curta, mas a mensagem ela vai falar com você de uma maneira diferente. Presta atenção, a Bíblia fala sobre 3 atitudes que Davi teve durante este momento de grande angústia, um momento de grande decepção. A Bíblia fala de 3 atitudes que Davi teve diante dessa adversidade. Igreja, Davi nos dá um exemplo muito grande quando nos sobrevém as adversidades, e a adversidade que Davi passou, que não foi pequena, não foi algo, e Davi já estava passando outras adversidades. Nós sabemos que Davi já estava sendo perseguido por quem? Por Saul. Davi estava sendo perseguido por Saul, e não era fácil, porque Saul estava no encalço de Davi o tempo todo Davi não tinha paz, não tinha nenhum tipo de tempo para ele, nem respirar, porque Saul queria matá-lo a todo custo. Davi, ele agora estava morando numa cidade em que ele conseguiu com os filisteus, para morar lá, e ele estava com um povo que o seguia, um povo que caminhava com ele, e a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi, quando ele está voltando de uma batalha, de uma guerra, quando ele está por chegar ali na cidade, o que ele encontra? A cidade queimada, tudo pegou fogo, e quando os homens chegam, eles percebem que as esposas e os filhos tinham sido levados cativos. As esposas e os seus filhos tinham sido levados juntamente com o despojo da guerra. E a Bíblia nos fala aqui, irmãos, que a primeira atitude de Davi, a Bíblia diz que os homens queriam matar Davi, os homens queriam culpar Davi, porque Davi era, como se diz, ali o cabeça de todos, e eles queriam culpar agora Davi por aquele problema. Eu quero fazer uma pergunta: Davi tinha culpa dos inimigos terem chegado lá e levado tudo que tinha lá? Davi era culpado, irmãos? Com certeza não. Foi um enfadonho, algo terrível que aconteceu, que poderia acontecer com qualquer um, mas a Bíblia diz que eles se voltaram para Davi com ira e dizendo que queria apedrejar a Davi, matar a Davi por causa daquela situação. A Bíblia nos fala aqui, irmãos, olha que isso aqui é interessante, que no momento de angústia de Davi, no momento em que Davi estava todo atribulado, todo angustiado, a Bíblia nos diz, irmãos, o versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e filhas, e por causa de suas esposas. Porém, presta atenção aqui, irmãos, na atitude de Davi. Porém Davi se reanimou, em algumas versões fala, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmãos, não é fácil em um momento em que todos te acusam, onde todos querem te matar, fazer algo com você, porque lhe culpam por algo que você não é culpado. E a Bíblia diz que Davi, ele vai agora ter uma atitude diferente, onde muitos talvez fariam o que, irmãos? Desviariam da presença de Deus. Outros talvez fariam o pior, em querer entrar para a briga, querer matar. Davi, Deus era com ele. Se ele entrasse naquela batalha, aqueles homens todos morreriam, porque Davi era homem de batalha, de guerra, e nunca perdeu uma batalha, e Davi ainda estava na comunhão com o seu Deus, com o Senhor, igreja, aleluia. O importante, presta atenção nisso aqui, igreja, aleluia, no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação, se você ainda está em comunhão com o Senhor, lembre-se disso, Ele não te desampara, aleluia. A Bíblia diz que Davi buscou forças no Senhor, porque ele sabia que naquele momento era só o Senhor que o confortaria, porque os seus melhores amigos, os seus melhores homens, os melhores homens de batalha, estavam odiando Davi naquele momento, e Davi só poderia encontrar seguro em Deus, refúgio em Deus. Isso que é interessante, irmãos. Nós, como seres humanos, podemos aprender algo com Davi, porque não é fácil passarmos adversidade, ninguém quer, isso ninguém busca.
Nós queremos viver uma vida feliz, uma vida sossegada, uma vida abençoada, é isso que nós queremos, não é verdade? Mas a Bíblia nos relata a dizer e nos orienta a falar: olha, irmãos, estejais preparados para o dia da adversidade. E como é que ele fala nós estamos preparados? Ele fala que nós temos que estar preparados buscando força em Deus. Efésios fala isso. Lá na questão das armaduras, ele vai dizer para nós que nós precisamos buscar este revestimento em momentos difíceis. E esse revestimento, irmãos, não é na sua sabedoria, não é pelo que você talvez é um catedrático, conhecedor, estudou, fez faculdade. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando na confiança naquele que é o Deus da nossa segurança, o Deus que é a nossa fortaleza, aleluia. Davi, ele busca força no Senhor, igreja. A primeira atitude de Davi no momento da angústia é buscar força em Deus. Alguns talvez vão buscar força no namorado, na namorada, vão buscar força no marido, na esposa, vão buscar força em alguma coisa, vão esquecer que ele tem que dobrar o joelho, ir lá para o quarto, falar com Deus e falar: Senhor, me dá uma direção, me dá uma saída. Nós precisamos disso, igreja, aleluia, de entender que a nossa vida não é nada sem o Senhor, que todos os desígnios partem do Senhor. Ele é aquele que nos dá sabedoria, força e direção, igreja, aleluia. Quem crê diz amém. A segunda atitude de Davi. Davi, ele agora, irmãos, não vai tomar uma atitude precipitada. Davi não vai tomar uma atitude agora na ignorância, peraí, não, nós vamos lá resolver esse negócio, peraí pessoal, vamos sair agora, vamos procurar esse povo, vamos matar, vamos acabar com todo mundo. Davi não fez isso. A Bíblia diz no versículo 7, disse Davi a Abiatar aqui era o sumo sacerdote, e presta atenção da comunhão com Davi com Deus. O sacerdote, era ele que detinha as roupas sacerdotais, e a Bíblia diz que quem só podia usá-las era o sacerdote. A Bíblia diz que Davi, na sua comunhão com Deus, ele fala: Abiatar, me traz aqui a estola sacerdotal. E a Bíblia diz que Davi pegou essa estola sacerdotal nas suas mãos, com muita reverência, e ele falou: Senhor, aqui eu posso fazer parafraseando aqui, ele coloca nas suas mãos, e talvez ele fala assim: Senhor, eu não sou sacerdote, mas o Senhor sabe que eu tenho comunhão contigo, e eu quero perguntar para o Senhor: posso ir? Se Deus falasse para Davi que não iria, ele não iria. Davi era obediente ao Senhor, ainda que Davi, nas suas muitas falhas que ele teve, a Bíblia chama Davi homem segundo o coração de Deus, igreja. Entenda por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que realmente descansava no Senhor, buscava no Senhor quando ele tinha a sua comunhão com Deus, igreja, aleluia. O que nós precisamos, irmãos, que seja no momento da angústia, da tribulação, estarmos confiando neste Deus, mas também sempre pedir direção em Deus, em tudo que nós vamos fazer. Senhor, eu vou comprar um carro, eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar, o que é que eu tenho que pedir para Deus? Para que é que eu tenho que perguntar para Deus se eu tenho que comprar carro? O dinheiro é meu. Irmão, nunca se esqueça que tudo que você tem não é seu, é tudo de Deus. Deus apenas te emprestou para você, e você tem que sim, nós temos, como sendo Ele o nosso Deus, pedir permissão sim, Senhor, com humildade, reconhecer: Senhor, eu sei que tudo que está aqui, que o Senhor me deu, mas eu quero perguntar: Senhor, posso fazer? Tenho essa direção do Senhor? Muitas pessoas frustram, muitas pessoas perdem alguma coisa ou outra porque não pedem direção de Deus. E Davi, neste momento, no versículo 7, ele fala, e ele diz aqui, irmãos, Abiatar, traz-me aqui essa estola sacerdotal. Então o versículo 8 diz assim: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu este bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor imediatamente, igreja. Não foi daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia para o outro, não. No mesmo instante Deus fala com Davi e diz: Davi, vai, pode ir, porque você vai trazer tudo de volta, Davi, aleluia. Eu serei contigo, Davi, porque você confia em mim.
porque você descansa em mim, porque você sabe que só eu posso te ajudar neste momento, aleluia. Irmãos, ser dependente de Deus é isso, é reconhecer que em todo momento nós não somos nada sem este Deus. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos parar de deixar a soberba que muitas vezes tenta invadir nosso coração e dizer que nós podemos e vamos fazer, e nós fazemos não, irmão. Se Deus não for conosco, nós não fazemos nada. Podemos ter rios e rios de dinheiro, podemos ter muito, mas se Deus não abençoar, meu amado, a traça corrói, come e destrói tudo. A nossa confiança sempre tem que ser nosso Deus. Quem entendeu diz glória a Jesus. Porém a Bíblia diz que o Senhor responde, persegue-o, porque de tudo, aqui está tato, mas eu creio que foi um erro da grafia, de tudo alcançarás, e tudo libertarás. Significa, você vai trazer tudo, Davi, e todos aqueles que foram levados, você vai trazer, preocupa não, eu sou contigo. Igreja, mães, pais, tem algum filho, alguém que está afastado, está desviado, continue orando, e pedindo direção de Deus, porque só Deus poderá dar a direção para esta vida voltar para os pés do Senhor, para o caminho do Senhor. Não será você na sua ignorância brigando com Ele, não será você na sua arrogância excomungando, amaldiçoando Ele, porque tudo isso só vai piorar. Descanse no Senhor, ore a Deus, confie, porque Ele fará o melhor por você, porque Ele sabe que você tem descansado nele e buscado direção dele, igreja, aleluia. Entenda isso, amada, aleluia. Sem isso nós seremos fracassados na nossa caminhada, igreja, aleluia. Quem crê diz glória a Jesus. A terceira atitude de Davi, a Bíblia nos diz que Davi teve uma atitude de justiça, de ser justo, de ser uma pessoa justa com todos. Nós falamos que estes homens tinham vindo de uma guerra. Quando eles chegam lá, eles deparam com o quê? Tudo queimado. Tinham 600 homens com Davi. A Bíblia diz que 200 estavam tão cansados. Eu imagino que a idade, talvez, estou aqui pensando comigo, talvez pela idade, alguns já estavam muito cansados e não conseguiriam caminhar com ele, ir para a batalha novamente, porque eles tinham acabado de chegar, eles não tiveram nem tempo, não, vamos descansar hoje, amanhã nós vai, não, eles foram imediatamente, irmãos, eles acabaram de chegar lá, e já perceberam que precisavam ir urgentemente, e Deus era com eles. A Bíblia diz que Davi deixou esses 200 homens lá no ribeiro de Besor, com o quê? Com tudo que eles tinham, de bagagem, de coisas, porque eles não poderiam deixar lá no lugar onde foi queimado, porque se não passasse o inimigo, levava tudo de novo, e eles ficaram guardando, e a Bíblia diz que os 400 foram para a batalha, e a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Davi, igreja, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Davi agora, quando ele chega com os despojos, porque ele trouxe as mulheres, e trouxe também o que, irmãos? Mais coisa, roupa, ouro, prata, que você imaginar aí, trouxe, irmão, comida, trouxe, e a Bíblia diz, foi tanto que eles trouxeram, tanto, que a Bíblia diz que quando eles chegaram no ribeiro de Besor, quem que eles encontram? Os 200 lá que estavam cansados. Aí, aqueles que eram ignorantes, que estavam com Davi, talvez chateados por tudo que aconteceu, ainda não tinha passado a mente deles, talvez a raiva, o que eles falam? Não, vocês não vão ganhar nada não, o que nós trouxe é nosso, agora leva a mulher e os filhos vocês, pode levar, nós trouxe, mas vocês não vão pegar nenhum pedacinho de ouro, nem um cordeiro, não, vocês não vão. O que Davi falou? Não, irmãos, não vamos fazer isso não. Davi foi justo, Davi foi igualitário, ele pensou em todos, e Davi, ele dá a justa a resposta, dizendo, olha, por que nós não vamos fazer isso? Porque eles ficaram aqui, porque eles estavam cansados, mas eles guardou nossos pertences, eles também serviram a nós, nós não podemos ser injustos com eles. Igreja,
Davi nos ensina também a sermos justos, até com aqueles que muitas vezes não pôde fazer muito por nós. E muitas vezes nós só queremos ser justos com quem é justo conosco, não é verdade? Davi nos ensina que nós devemos ser justos com aqueles que tanto nos ajudam como com aqueles que não nos ajudam. Davi, ele tem o coração de Deus. Davi, em vários momentos, ele teve oportunidade de matar Saul e não matou Saul, porque ele respeitava a unção que Deus tinha derramado sobre Saul. Por mais que Deus tinha o quê? Rejeitado Saul, mas Davi, no temor, no respeito, não toco. Se Deus quiser matar, ele mata, mas eu não toco. E a Bíblia diz que Deus olhava para tudo aquilo e via como Davi era diferente. Davi, irmãos, nos seus erros e falhas, esses erros e falhas não podem medir Davi, porque muitas pessoas é assim, irmão, o cara faz muita coisa boa, né? Ele faz, quando ele cai, pronto, já não vale mais nada, não presta. Não, isso aí pode esquecer, isso aí nem Deus olha para ele. Não é assim que nós fazemos como seres humanos? Deus não é assim. Quando ele cai, é aí que Deus quer que cada um de nós estendemos a mão para erguê-lo, para ajudar, para ser igualitário, para ser justos com aquela pessoa, assim como Deus é conosco. Quem entendeu diz amém, igreja? Quem pôde compreender a mensagem dessa noite? 3 atitudes que Davi nos ensina aqui nesta noite. Sempre no momento da adversidade, busca força em Deus, irmão. Se você já está sem força, não tenta buscar força em outra coisa, não. Buscar força na bebida, buscar força na droga, buscar força, porque as pessoas é assim, ela já era lá do mundo, quando acontece uma coisa, agora eu vou acabar mesmo com o resto, vou uma bagaceira mesmo. Não é assim que as pessoas fazem? Davi não. Ele falou, não, eu vou buscar força em meu Deus. Eu sei que Ele não me abandonou, aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos, sempre peça direção a Deus, irmão, em tudo. Eu conheci uma irmã, que ela fazia os pedidos para Deus, escrevia no papelzinho, e ela ficava orando, sempre com esse papelzinho na mão, na Bíblia. Quando ela recebia, ela chegava no altar, apresentava o papelzinho, rasgava e falava, obrigado Jesus pelo meu presente. Mas ela estava pedindo se Deus poderia abençoar ela naquilo. Ela não fazia nada. Aí quando Deus abençoava, ela ia lá e pegava a sua bênção. Comprar alguma coisa, um sofá, uma cama, ela era assim. Toda a vida. Nós, muitas vezes, fazemos do jeito que nós achamos. Às vezes Deus até respeita, mas Ele não fica muito feliz com isso. Porque Ele quer que nós coloquemos Ele, irmão, junto conosco no nosso dia a dia. Pai, é tão bom, irmão, Deus ama isso. Quando nós lembramos dEle o tempo todo. Há momentos, irmãos, que quando você está ali no serviço, irmão, tira um tempinho para falar com Deus. Está em casa, tira um tempinho para falar com Deus. Está em algum lugar, tira um tempo para falar com Deus. Não fique nessa muvuca da vida, nessa correria, nesse desvaneio que o mundo hoje está, né? Que as pessoas esquecem até de buscar a Deus, de orar, de falar com Deus. Eu lembro, irmãos, que sempre quando eu podia, no meu serviço, eu estava ou lendo a Bíblia, ou orando, ou ia para o banheiro, ia orar. E meu patrão às vezes chegava, pegava eu na bancada chorando. Eu mexia com conserto de celular, me pegava chorando em cima da bancada, e ele saía de fininho, com respeito. Ele não mexia. Porque isso, irmão, é o que Deus quer de nós. E a terceira, sermos iguais para com todos. Fique sobre os vossos pés em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se o Espírito Santo de Deus nos revelar, estaremos passando aqui algumas coisas que o Senhor Jesus queira, que o Espírito Santo deseje. Pai,
Em nome de Jesus, nós aprendemos contigo, com a tua palavra, Pai. Ó Deus, aqui com teu servo Davi, Senhor, este homem que o Senhor colocou e marcou como homem segundo o coração de Deus. Ó Pai querido, que o Senhor, meu Deus, aqui hoje possa nos dar direção sempre. Ó Deus, ser sempre a nossa força, ser sempre, meu Deus querido, aquele que nos ajuda na nossa caminhada diária. Ó Deus, aquele que nos dá direção, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos aprender também, meu Pai, a respeitar o próximo, Senhor. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor tem nos respeitado e nos abençoado, Senhor da glória. Nós colocamos em tuas mãos a tua igreja que hoje nós não sabemos o que cada irmão está passando, o que cada vida precisa do Senhor, mas o Senhor conhece, meu Deus, o Senhor sabe, ó Deus, o que esta família está passando.